Olá, minha gente, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez. Um bom dia para vocês todos. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo, gente, perto de 11 horas da noite, mas eu vou deixar para mim editar ele amanhã cedo. Então eu estou dando um bom dia porque ele vai ficar para amanhã, entendeu? Eu quero hoje falar sobre um tema que está me incomodando bastante. E eu estou vendo muita polêmica, quanto ao apoio do Nicolas Ferreira, o nosso querido deputado Nicolas, lá de Minas Gerais, ao apoio, muitos questionamentos sobre o apoio dele ao Flávio Bolsonaro. E eu quero dar aqui a minha humilde opinião a respeito do comportamento do Nicolas, né? Eu não vi ele ainda falar nada, né? Eu só vejo gente, influenciadores, alguns jornalistas falando desse descomprometimento quanto ao Flávio Bolsonaro, né? Então eu quero falar sobre isso e gostaria também de pedir a você humildemente que você, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, acione o sininho das notificações, comente, compartilhe e deixe seu joinha. E você comentando sempre me dá muita força, você compartilhando também, porque mais pessoas podem se aproximar também, se inscrever nesse canal que ainda está naniquinho, está começando. E como eu gosto de política, então abri esse canal exclusivamente para falar de política e comentar com vocês. Não quer dizer que em algum momento a gente possa falar de algum outro tema, mas sempre mais próximo da política mesmo, talvez até de geopolítica. Eu não entendo nada, mas a gente pode dar alguns pitacos do que está acontecendo também, sobre certas coisas assim que acontecem na geopolítica, né, que afetam também aqui a nós, né, ou ajudam, né. Então está pedido que você se inscreva. Então vamos lá, gente. Então eu vejo o Nicolas está viajando, foi para a Europa, né, no parlamento lá, fez discurso, foi muito bem recebido, mas isso incomoda muita gente. Incomoda porque o Nicolas ainda não veio assim a público, né, mesmo assim, mas para dar assim um ar que ele está apoiando o Flávio Bolsonaro, ou não está. Na minha visão, ele está com o Flávio Bolsonaro. O Nicolas é uma pessoa, gente, um deputado, que ele cresceu demais pela sua capacidade, pelo seu compromisso e comprometimento com as pessoas do Brasil, né? Hoje foi atacado até por votar contra a história do gás para todo o povo, né? Uma coisa que eu concordo com o voto dele também. E também tem umas restrições contra aos políticos da direita do bolsonarismo raiz, que votou a favor desse gás para o povo, que então nada mais é do que campanha política do Lula. Então eu fiquei um pouco assim pensando, sabe, porque se eu fosse um deputado, agiria como o Nicolas agiu, certo? Mas eu não sou as pessoas do partido do PL também, que achou que perderia politicamente voto das pessoas por votar contra uma coisa que é aparentemente, a aparência que vai ser um bem para as pessoas. E jamais se fosse isso que estivesse acontecendo, eu votaria contra, porque eu quero o bem das pessoas e que as pessoas tenham qualidade de vida, rentabilidade, uma coisa comum, mas através do seu trabalho, porque eu sei que isso aí é campanha política do presidente Lula, certo? E o Nicolas foi muito feliz, votou tal, e foi criticado, e ainda tem essa crítica sobre esse apoio que ele no momento não está dando para o Flávio Bolsonaro. Eu vejo assim, o Nicolas está construindo a sua imagem política, que é uma coisa para o futuro dele, certo? O Nicolas ele não se cola com algumas coisas. Tem coisa que ele faz que eu não gosto, eu confesso para vocês, e tem coisas que ele faz que eu gosto, concordo com ele, certo? Então ele quer descolar de certas polêmicas, certo, que está acontecendo no momento, onde a gente vê, está aí visível para todos nós, que o Flávio Bolsonaro está sendo atacado de todas as formas mais rasteiras possível. Vocês estão entendendo?
como também o Tarcísio está sendo atacado. Entendeu? E o Nicolas está à parte também para não pegar neles, não respingar no que ele está fazendo. Apesar de ele ser também atacado, porque a galera da esquerda, gente, ela não quer saber. Ela vem e detona mesmo, com fake news, com mentira, com tudo quanto é coisa que não presta. Porque essa gente não vale uma picada de fumo. Entendeu? E ele estando afastado, ainda vai chegar após março, que é o momento que as pessoas vão começar a se definir. Eu vou apoiar aqui, vou apoiar ali. Ninguém está definido com nada, só está se armando, conversando. Então não tem motivo do Nicolas Ferreira vir e falar, não, eu vou dar apoio para o Flávio Bolsonaro. Ele já vai dar o apoio para o Flávio Bolsonaro, mas ele não precisa ficar falando. Ele não precisa ficar falando. Como ficou o Tarcísio exposto, porque disse que não resolvia de ficar do lado do Bolsonaro. O Tarcísio já estava do lado do Bolsonaro, sempre esteve. Mas a política, ela é conduzida hoje pela mídia brasileira, que fica atacando, fica passando pano para a esquerda e causando um mal-estar dentro da nossa própria direita, né, para nós entrarmos em confronto um com o outro. É o que está acontecendo. Todos os dias nós vemos isso aí. E o Nicolas, inteligentemente, ele sai fora desse... Porque ele fez essa caminhada dele, que foi um sucesso absoluto. Isso causou um espanto e uma remexida no pântano do PT, dessa galera esquerdista, dos esquerdopatas, né, que abriu um sinal de alerta na cabeça dessas pessoas, porque sabe que o Nicolas Ferreira, ele é um cara forte agora na política, que o Bolsonaro quer ele, precisa dele, o Flávio Bolsonaro precisa dele, a direita precisa dele, mas ele não pode ficar exposto, porque ele fez a caminhada, todo mundo criticou, até padre veio criticar o Nicolas, com a caminhada dele, que começou com poucas pessoas, uma ideia que ele teve, e aquilo engrossou, e quando ele chega em Brasília, ele chega como um ídolo, que ele já era. E ele está sabendo administrar esse crescimento político que ele tem. Ele não pode estragar com esse crescimento político dele. Porque se ele se estraga, se ele se cai na boca da mídia, do povo, ele vai estragar para a própria direita. Porque a hora que vier o apoio do Nicolas para o Flávio Bolsonaro, que vai ser o nosso candidato e possível presidente da República, o apoio vai ser enorme. Porque a galera que o Nicolas tem, que são seguidores dele, o conjunto Nicolas é um peso enorme, é quase o peso do Tarcísio Freitas em São Paulo. O Nicolas é muito mais do que esse partido missão, essa merda que apareceu e agora desses moleque do MBL. Ele é muito maior que eles. E isso causa uma inveja danada, porque eles já começaram a atacar, porque a campanha eleitoral desse partido nojento, podre, já nasceu com o bico roxo, é atacar o Flávio Bolsonaro, exclusivamente o Flávio Bolsonaro. E se o Nicolas dá esse apoio agora, nesse momento, eles vão massacrar o Nicolas também, porque já fazem isso, mas fazem menos. Porque está todo mundo hoje admirado do fenômeno Nicolas Ferreira. Que muitos de nós não compactuam com tudo que o Nicolas pensa. E nem ele quer isso, ele não pede isso para ninguém. Ele apenas está conduzindo o político que ele quer ser e vai ser no futuro. Deus queira que ele seja até o presidente da República. Com todo esse comprometimento que ele tem, com a ousadia dele, com a capacidade que ele tem, ele merece ser um presidente da República. E todos vão reconhecer que ele merece. E os padres que atacam o Nicolas vão ficar com vergonhinha. Vão ficar com vergonhinha. Porque esses padres sabem quem que estão protegendo. Eles sabem. Mas você não pode ficar assim, se alvoroçar por causa desses comentários maldosos que essas pessoas fazem, que deveriam sim estar pregando o Evangelho,
não a discórdia e o ódio nas pessoas, conforme esse padre que veio falar dele e tomou um coice de mula nessa boca de jumento que ele tem, que foi a resposta que o Nicolas deu a ele. Entenderam, gente? Então eu penso que o momento certo, na hora certa, o Nicolas vem com seu apoio para o Flávio Bolsonaro. Ele já apoia o Flávio Bolsonaro, só que ele não está se expondo. Ele não está se expondo. Quanto ao movimento do Lula, quanto a esse projeto do Gás para Todos, isso daí não passa de uma maracutaia do Lula de novo. Esse homem que quebrou um monte de estatal já no Brasil. Entendeu? E ele, a qualquer custo, ele quer se eleger de novo. Reeleger, né? Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. E não é que essa promoção política que ele está fazendo que ele vai se eleger. Aliás, esse programa do Gás para o Povo nada mais é do que para pôr mais alguns asseclas para roubar o povo de novo. Porque esse gás não vai estar em tudo quanto é cidade. Será que vai ter, toda a cidade vai ter um posto de compra desse tipo de gás? Ou será que vai ser mais no Nordeste que vai ter a distribuição? Porque isso aí é tudo compra de voto. É compra de voto descarada. Descarada. Quem sabe muita gente vai tirar proveito disso, né? Empresário, os representantes, né, do Lula. Porque isso aí sempre é o cabide de gente, de malfeitor, dessa gangue que está instalada hoje dentro da nossa política, é que faz isso daí. Porque chega no momento da eleição, o Lula é o pai dos pobres. Eu sei que ele é o pai dos pobres. Dos pobres e dos filhos dele, não dos filhos dos outros. Quem enriqueceu foi o Lulinha, que está foragido até do Brasil, que participava de uma boa rentabilidade dos velhinhos do INSS, né? Supostamente, né? Porque está sendo ainda investigado, mas foragido daqui. Estão tentando blindar de todas as formas, como estão tentando blindar o escândalo do Banco Master também. Então tudo lá em cima dessa galera, dessa corja, está tudo exposto às vísceras dessa nojeira, dessa podridão que existe dentro de Brasília. Que tanto o Bolsonaro lutou para acabar com isso aí, não pôde, porque eles conseguiram vencer o Bolsonaro e prender o Bolsonaro inocentemente, e ainda junto um monte de patriotinha que estão lá presos, inocentes, dizendo que era um golpe militar. Um golpe militar não, um golpe. Atentado contra a República, com a democracia. Que democracia é essa? Que prende inocente? Isso é democracia? Pode ser na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, na China. Lá é democracia isso. Mas aqui no Brasil não. Aqui nós perdemos a nossa liberdade já em grande parte. E o Lula defendendo a democracia, né? E mais a galerinha dele que dá sustentação, certo? As pessoas que são iludidas, são doutrinadas e que não param um minuto para pensar: poxa, eu estou errado, cara, estou pensando errado, eu acho que aqui não dá certo não. Eu vou pensar como a galera do bem, a galera da direita, que só quer o bem do país, as pessoas que querem só construir um Brasil e que todos tenham direitos, que todos trabalhem, que não exista mentira dessas grandes redes de televisão, de jornalismo, a desinformação, e que não haja mais um presidente mentiroso e que foi descondenado para ser o presidente da República do Brasil, República Federativa do Brasil. Que república é essa? Um presidente descondenado, um cara que era para estar preso. O nosso Supremo Tribunal Federal tirou ele da cadeia para ser o nosso presidente. É isso que nós merecemos? É isso que o povo brasileiro merece?
É isso aí. Quanto ao Nicolas, o Nicolas é um cara que bastante simples, muito humilde e que sabe o que quer. Certo? Estou falando até dele ser governador de Minas Gerais, ele não quer. Não é a hora dele ainda, ele sabe disso, só para ver o tamanho que é o cara. Não, não é minha vez ainda, eu não posso ser. Nem a senador, se não me engano, ele não quer ser, eu não sei se pode também pela idade dele, porque ele é um jovem ainda. Então fica aqui. E eu fico triste quando eu vejo bastante influenciadores de nome ficar atacando o Nicolas e cobrando do Nicolas esse apoio que ainda não é o momento de se dar. Até o Tarcísio também entra nessa jogada, porque você não sabe o que pode vir dessas pessoas do mal que estão com a caneta na mão para impedir, às vezes, uma candidatura de um deputado, de um senador, de uma pessoa que quer ser candidato e não vai poder porque essas pessoas podem fazer o mal. E ele então quer se afastar disso, ele não quer ficar colado com esse tipo de escândalo. Na minha humilde e simples visão das coisas. Deus abençoe o nosso Brasil e a todo o povo brasileiro. Eu espero que tudo dê certo, gente. Porque o povo brasileiro não merece mais um governo desse presidente que está aí. Não merece, gente. De verdade, não merece. Forte abraço, beijo no coração.